César, boa tarde, tudo bem, meu amigo? Boa tarde, Solange, tudo bem, graças a Deus. Você sabe que quando eu vi, ele me mandou um vídeo, eu falei, meu Deus do céu, mas eu acho que esse menino vai se dar bem nisso, né? Porque eu conheço, posso até, né, você Sim. me dá, posso até dizer, conheço o César, quanto faz? 25 anos? Por aí. Uns 25 anos, né? Exatamente, volta nos 25 anos. O César ainda era menino na evangelização, tá em Itapuí, é Itapuí, né? Sim, sim. Itapuí, vinha para cá para evangelização. Só resumindo um pouquinho, né? Sim. Qualquer dia eu quero que você venha aqui falar um pouquinho também da comunidade, né? Claro. Mas fala um pouquinho, e hoje ele, né, casado, 4 filhos, gente, olha eu adiantando dele aqui, né? Com comunidade, né, César? Sim. Fala um pouquinho aí para mim. Eu estou, né, exatamente como você mencionou, Solange, há 25 para 30 anos atrás, nessa vida missionária, tá? Vivo em uma comunidade dentro dela, onde a gente tem um dos trabalhos mais enfático, o acolhimento, né, de um pessoal de rua dependente da droga e do álcool. E nesse meio aí, eu acabei conhecendo a psicanálise. Né? Mas espera aí, antes de você falar da psicanálise, né? Então, quanto tempo na comunidade? Eu vivo dentro da comunidade, daqui a alguns meses vão fazer 17 anos. Nossa, como passa, não? 17 anos. Passa. Casado, 4 filhos, conta pra gente. Casado, né, com a Graziele, linda esposa que está aqui, né, na gravação. Uma menina de 14 anos, a Emanuele, e depois uma escadinha de meninos, 11, 9 e 7, tá? Nossa. Mas os 4 uma bênção de Deus, bom, né? Eu falo que todos nasceram, Solange, né? Na verdade, nós casamos e fomos para a comunidade, eu e a Graziele, e lá nós tivemos os 4 filhos e estamos lá, convivendo, né, com o pessoal dependente. Claro que tem mais pessoas da comunidade que me auxiliam lá, né? tá? Mas é o meu chamado. É o chamado. Que Deus continue abençoando você, amém, né? Toda a sua família, esse menino aí que eu conheço há quantos anos. Eu falo assim que ele realmente é um menino iluminado por Deus, né? E que Deus sempre esteja presente. E eu achei interessante quando você me procurou, me mandou um vídeo seu falando, né, que você fez psicanalista, é isso, né? Psicanálise, isso, né? Me tornei um psicanalista. Né? Eu falei, nossa, o César vai se dar bem nisso. Porque eu falo assim, que tudo na vida, muitas vezes a gente tem que procurar algo que a gente se identifique. Exatamente. Né? E eu acredito que você nisso, a pessoa que for atendida por ele, eu tenho certeza que vai sair de lá realizada, porque isso já está dentro de você, né? Então conta um pouquinho para mim da sua história, né? Como foi, mas lá na comunidade, de repente... Não, a gente precisa estudar, né, César? Exatamente. Então, Solange, acho que aproximadamente 5 anos atrás, eu interagindo, né, nas redes sociais, acabei conhecendo, né, interagindo com uma pessoa que as divulgações dela, os posts, né, as expressões, eu via que tinha algo comigo, né? Era algo que eu até então utilizava nos atendimentos que as pessoas me procuravam a nível espiritual, tá? Vamos por assim. Isso. E eu acabei depois entrando em contato com essa pessoa, perguntando, né? De onde vinha todo o fundamento que ela estava expressando, e ela me disse que era uma estudante da psicanálise, tá? E eu até então não conhecia a psicanálise, essa psicoterapia é tão importante que depois eu fui identificar. Acabei, né, resumindo, me aprofundando no conhecimento, conheci, né, algumas escolas, alguns institutos credenciados que formam o psicanalista, e, né, me matriculei e fui estudar depois de tanto tempo, né? Fui estudar, acabei gostando, acabei amando, né? Porque, diga-se de passagem, você sabe, né? Mas dentro de você isso, né? Você tirou né, da minha boca. Eu amo viver essa realidade de auxiliar as pessoas que estão sofrendo. E eu vi que o psicanalista, ele é um terapeuta profissional fundamentado para auxiliar a pessoa que sofre, mas de um mal que está dentro dele, um mal psíquico e emocional. E aí, resumindo, né, fiz o curso, estudei
e acabei, né, tendo a graça de receber o diploma. Enfim, estou apto e estou atendendo, né, clinicamente. Está atendendo aqui em Jaú? Eu tenho sim, né, uma sala de atendimento aqui em Jaú, tá, presencialmente, e tenho também na minha cidade, em Itapuí, uma sala onde eu atendo presencialmente e também, né, hoje está tendo muita procura também a terapia online. E nós, profissionais dessa área, também estamos, né, atendendo online, que é muito proveitoso também. Tá, eu quero trazer você mais vezes aqui para a gente falando, né, realmente sobre isso. E hoje nós vamos começar, né, falando sobre transtornos psíquicos e emocionais, seria isso? Isso. O que seria isso, César? Solange, o que é um transtorno psíquico e emocional? É aquele estado, propriamente como o nome já se refere, psíquico e emocional, em que a pessoa ela perde totalmente o equilíbrio do seu controle. É aquela pessoa que está sofrendo um mal, em que esse mal acarreta principalmente num descontrole emocional dessa pessoa. Sendo assim, tá? Freud, que, né, diga-se de passagem, que é o fundador, o pai da psicanálise, onde ele fundou a psicanálise ali no final dos anos 1800, ele viu 3 instâncias predominantes em que uma pessoa que está sofrendo do mal psíquico-emocional, ela chega ou na neurose, ou na psicose, ou na perversão, tá? O estado mais comum, até, né, psicanalistas famosos, né, os pais da psicanálise escreveram muito que 95% do ser humano vive algum mal neurótico, né? Não assustem, né, os telespectadores. Todo ser humano, ele vive um pouco a neurose, tá? E aí já entrando nessa esfera, o que é a neurose? É aquela pessoa que está sem controle, aquela pessoa que está, né, entre aspas, a gente usa, é muito comum a gente usar no dia a dia essa expressão, a pessoa está perdida na vida, a pessoa está descontrolada, ela não tem um equilíbrio emocional e nem psíquico para tomar uma decisão acertada, tá? E nós, seres humanos, eu imagino seja quem for, nós precisamos no dia a dia tomar decisões, nós precisamos nos relacionar, nós precisamos conviver, e a pessoa que está tomada por uma neurose é o quadro mais comum e mais leve de alguém que está sob um mal de um transtorno, tá? Eu já nem estou entrando na psicose, né? O sujeito psicótico e perverso, nem estou entrando. Eu estou na neurose. Essa pessoa, ela não consegue tomar decisões acertadas, ela não consegue ter uma convivência adequada. Ela não consegue se relacionar de uma forma saudável. Por quê? Porque ela está tomada por uma neurose fruto de um transtorno psíquico ou emocional que ela está vivendo. Exemplo. Um exemplo, para ficar, né, até mais fácil para o telespectador do programa, é a pessoa que nós, psicanalistas, chamamos de doenças psicossomáticas. Quem são as pessoas que estão tomadas, transtornadas por uma doença psicossomática? Direto, é aquela pessoa que está sob o efeito de um sintoma. E o que é um sintoma de uma neurose? É a depressão, é a ansiedade compulsiva, é o TOC, né? A pessoa, o transtorno obsessivo compulsivo, os mais variados tipos de síndromes, as pessoas que sofrem pela síndrome do pânico, pela síndrome do medo, aquela pessoa que se sente angustiante. Isso infelizmente, gente, é comum, né? Nós recebemos na clínica as pessoas que vêm em função desse mal, tá? É a pessoa que está sofrendo hoje, Solange, infelizmente, antes de entrar, né, nesse campo, nessa batalha, né, em função dessa profissão da psicoterapia psicanalítica,
E eu não imaginava quantas pessoas melancólicas, a melancolia. Até então eu tinha conhecido no estudo, né? No estudo, mas na prática, quantas pessoas que vivem sob o mal da melancolia, da angústia, né? Das fobias e assim por diante. É aquela pessoa estressada, né? É comum a gente falar que aquela pessoa está estressada. Mas, na verdade, o paciente, ele chega para nós na clínica, na sessão terapêutica, e ele apresenta o sintoma. Ele apresenta o quê? O fruto, o final daquilo que ele está vivendo, do mal que ele está vivendo. Então, né, é comum a gente perguntar, né, para o sujeito, para o paciente, qual é o mal que está acarretando na tua vida. Então ele vai falar, eu tô sem controle, eu estou estressado, eu estou cansado, eu estou angustiado, eu estou depressivo, eu estou... Né? E aí tá, não sei se tem, né, na tua pauta para os telespectadores, mas já vou entrar, se você puder me corta, tá? Aí a gente vai, né, em função da formação que tivemos, em função das ferramentas e técnicas que nós adquirimos, né, dentro da nossa formação, utilizar dessas ferramentas, dessas técnicas, através dos sintomas para chegar na raiz, né? Isso que eu ia até te perguntar, né? Como que a pessoa que está nos assistindo, ela pode buscar uma solução, ela pode buscar a cura, não é verdade? Porque muitas vezes a pessoa, ela nem imagine que ela está da maneira que você estava dizendo, né? Mas ela precisa o quê? Ela precisa de uma ajuda. Ela precisa de um profissional que ajuda ela a sair desse estado, né? E aí, como buscar essa cura? Solange, me permita, tá, entrar um pouquinho na esfera teórica, tá? Só para você entender, né? E aqui eu estou, né, na gravação rodeado de mulheres. A psicoterapia psicanalítica ou a terapia psicanalítica, ela foi fundada por Freud em função da histeria feminina, tá? E você, telespectador, vai entender muito bem isso. Freud, ele era um neurologista e atendendo, né, pacientes em função da neurose bio, ou seja, a neurose fruto do bio dele, né, do organismo. Ele via que muitos casos não estava tendo efeito. Até que ele foi atender uma paciente, esse nome a gente, né, psicanalistas, a gente vê como um nome clássico porque foi a primeira pessoa, Ana O. Pontinho. Freud atendendo ela, na condição de neurologista, ele viu que chegou um momento em que ela teve uma histeria crônica. Ela explodiu e quis falar. Ela pediu para ele, né, ficar quieto e ela queria falar. E ela falou durante todo o tempo da sessão. E a partir desse momento, ela olhou para ele e se sentiu bem. Ela pôs para fora. Ela pôs para fora. A partir desse momento, Freud então foi pesquisar a patologia do mal psíquico e emocional. Como eu acabei de falar, a pessoa, ela traz o sintoma para nós na clínica, tá? E na terapia psicanalítica. Mas esse sintoma, ele é fruto de uma patologia que está enraizada na pessoa. A psicanálise, ela é, por Freud, né, e por todos os psicanalistas, um estudo da investigação do inconsciente. O que significa isso? Uma pessoa depressiva, Solange, uma pessoa fóbica, uma pessoa ansiosa, uma pessoa transtornada, tá? Resumindo, é uma pessoa que ela tem uma patologia. O mal que ela está vivendo não foi acarretado por uma circunstância ou por uma realidade que está acontecendo com ela naquele momento, mas sim por uma realidade que a gente chama, né, na psicanálise de angústia reprimida. O que significa isso, César? Em outros termos, tá? Angústia reprimida é uma situação que a pessoa viveu no decorrer da formação afetiva, da formação de sua personalidade, desde o primeiro momento em que ela foi concebida no ventre de sua mãe. Ela viveu alguma situação
volto a dizer, na psicanálise a gente usa esse termo técnico, angústia reprimida. Uma situação que gerou uma angústia nela. E essa situação, a pessoa reprime. Ela não quer conviver com essa situação. Aliás, a psicanálise garante que nenhum ser humano consegue viver com uma situação do mal. Então, uma situação que está no meu inconsciente causando mal para mim, um mal psíquico e emocional... Eu tenho que buscar ajuda. Eu tenho que buscar ajuda, mas na verdade o ser humano que não conhece todo esse trâmite, ele faz o que? Ele reprime. É muito importante, tá? Você que está nos acompanhando, entender muito bem isso. Não existe aquele conceito, aquele mito que a gente usa. Esquece disso. Te aconteceu algum mal, Solange? Esquece, coloca uma pedra em cima. Na verdade, o que nós estamos fazendo? Nós estamos arremessando para o nosso inconsciente essa situação. E lá no inconsciente, essa situação, ela não dissolve. Ela permanece lá. Por quê? Porque nós temos um mecanismo na nossa consciência que é impedir essa situação que venha na nossa consciência. Só que a situação, ela continua tendo o efeito dela. É a mesma coisa, por exemplo, você não quer que um alimento que está estragado fique ali na sua presença. Você arremessa ele para algum lugar. Mas esse lugar está ainda dentro do seu ambiente. O alimento não vai te causar mal, mas ele vai exalar um odor destrutivo. É o que as situações que nós arremessamos para o nosso inconsciente continua causando em nós. E aí aonde vem os transtornos. Uma pessoa que convive com uma situação de dificuldade hoje e ela se desestabiliza. O que mostra isso? Sendo que uma outra pessoa convive com uma situação aparentemente até pior e essa pessoa acaba se saindo bem. Por quê? Porque não é a situação em si, mas é aquilo que já tem dentro dela que está, eu vou usar um termo bem próprio na nossa linguagem, não está resolvido. César, e fala para mim, como a pessoa pode buscar ajuda, uma pessoa que está se sentindo dessa maneira que você colocou muito bem isso, Como que ela pode ajudar? É uma análise, uma terapia por semana, é alguns meses? Como que é? Como que funciona? Tá, que bom, boa sua pergunta. Olha, tem pessoas que se expressam assim, Solange. Uma pessoa que está convivendo com um problema e esse problema ainda está tendo definição sobre a vida emocional e psíquica dela. Outros falam assim, deixa o tempo se encarrega. Você comentou isso. Não isso não pode. A pessoa, na verdade, ela precisa procurar uma ajuda, tá? E hoje, nós profissionais temos a condição, tá? Por meio de um processo bem elaborado, de um processo terapêutico, para oferecer a essa pessoa, primeiro aspecto que eu fiquei, é um dos critérios que eu fiquei apaixonado pela psicanálise e pelo atendimento, tá? O autoconhecimento. Ela se conhecer, tá? A pessoa, eu classifico assim, tá? A primeira sessão que a pessoa tem comigo, eu tenho plena convicção que a pessoa, ela sai daquela primeira sessão olhando para ela de uma forma diferente. Por quê? Porque o primeiro aspecto positivo que a terapia psicanalítica quer oferecer para o paciente, esse, e outros, que eu acabei de citar, é o autoconhecimento, é o primeiro passo. E se autoconhecendo, o profissional terapeuta, tá? No caso, nós, iremos acompanhar essa pessoa dentro de um processo para levá-la a superar tudo aquilo que está ainda tendo um efeito devastador na vida dessa pessoa e um outro, posteriormente um outro passo, levar essa pessoa a ter um certo equilíbrio diante das realidades que o dia a dia vai proporcionar. Tá, mas isso daí como que é? Ela vai fazer terapia semanal? Isso. Quantos minutos é? Olha, a terapia, ela é uma incógnita. Por quê?
vai de pessoa para pessoa. Eu atendo, Solange, tá? Tanto presencialmente como online, a sessão, né? Uma sessão semanal, tá? Freud tinha casos que ele atendia 4, 5 vezes na semana, tá? Que hoje... É assim, conhecer o paciente... Conhecer o paciente, aí... no mínimo uma terapia semanal, uma vez por semana, tá? A sessão acontece dentro de um tempo de 50 minutos a 1 hora e não tem um tempo, né? Muitos pacientes, não, César, quanto tempo a família procura, quanto tempo eu vou? Aí é de caso a caso, né? A pessoa consegue se resolver, a pessoa consegue se autoconhecer, vai um tempo mínimo, ou outras vai um tempo mais. Tem pessoas que não param de fazer a terapia. É isso que eu vejo, assim, que tem pessoas que falam assim, que eu não sou nada se eu não fizer terapia, né? E isso daí eu vejo assim, que é muito importante. E eu vejo assim que você deve ser um ótimo terapeuta, né? E agora, né, Solange? Né? E como é, né? Eu tenho certeza que... Eu gosto de ajudar as pessoas. Né? Mas eu quero, assim, que você volte aqui, que nós vamos começar a pegar temas específicos, né? Para falar de pessoas que tem aí o transtorno que fala, né, do toque, né? Tem pessoas que... Tem muitas. Tem muitas, né? Então nós vamos começar falando assim, cada uma que tem uma tal dificuldade, né? Eu vejo assim que nem você disse, o primeiro ponto é se conhecer. E eu acho que é o mais difícil, né, César? O ser humano, ele não se conhece a si mesmo, né? Sabe por quê, Solange? Um dos critérios que fundamentam, ou seja, que é um dos maiores pesos, que dá ênfase para isso que você acabou de falar, é o quê? Ao olhar para si mesmo, a gente acaba identificando com a nossa realidade. Ou seja, eu vivi situações que me machucaram. Eu vivi situações que me causaram mal. E esse mal ainda continua tendo efeito sobre mim. Então eu prefiro não olhar para mim. Eu prefiro não dar vazão. Deixa quietinho lá. Só que isso continua fazendo mal e prendendo a pessoa de uma forma psíquica e emocional. Só que se eu olhar, e a terapia é para isso, é para levar a pessoa, claro, de uma forma terapêutica, de uma forma exata, a olhar para si próprio, e passar a conviver de uma forma diferente, sem que essas situações continuem exalando um mal. Tá? Mas é um meio propício para ajudar a pessoa. Inclusive, né, César, como você disse no começo, você atende aqui em Jaú, atende em Itapuí e também online. Explica pra gente, que a gente quer te dar o endereço pessoal, né? Entrar em contato com você. Conta pra gente, como que é o seu atendimento? Solange, eu estou à disposição, tá? Você que está nos acompanhando nesse programa Convívio, você que é daqui de Jaú, eu atendo presencialmente aqui, tá? Tem uma clínica presencial aqui na cidade de Jaú, você pode entrar em contato, né? Aqui está, né, aparecendo para você o meu contato, você vai falar diretamente comigo. E aí vocês combinam direitinho. Isso. É online, eu moro em Itapuí, eu moro em Jaú, não é verdade? E para você que é de outra cidade, também atendo online. E tem tido um efeito também muito positivo a terapia online, tá? Pode me procurar, eu estou à disposição na condição de profissional terapeuta, né? Na condição de psicanalista para auxiliar você, tá? Em função, talvez, de um mal psíquico ou emocional que você esteja vivendo. César, muito pena que eu gostaria de ficar escutando aqui, né? Mas tudo é com horário, não é verdade, tem tempo, né? A gente tem tempo, né? Mas muito obrigada, eu quero que você volte aqui, né? Nós vamos começar a pegar temas específicos aí, porque eu falo assim que hoje a nossa doença do mundo é o equilíbrio, né? A gente tá faltando, isso é emocional, isso é na comida, isso é na família, é em tudo, gente. Se a gente não estiver bem com a nossa cabeça, nada vai bem, né? Exatamente. Não é verdade? Eu sempre falo para minha psicóloga, que está sempre aqui comigo, que psicologia, né, psicanálise, a gente tem que ter na escola isso daí, né? Tem que ser no ensino, porque isso é muito importante. Parabéns, meu amigo, que eu posso te chamar de amigo, né? Pode chamar, e claro. volte quando você quiser. Eu que agradeço você, Solange, obrigado pelo convite, obrigado pela oportunidade. A gente falar um pouquinho, né?
sobre essa realidade que eu amo tanto, tá bom? E muito obrigado, um abraço para você, amigo telespectador.